Senhoras e senhores, bem-vindos. Estou com a câmera torta aqui. Bem-vindos a mais um Better Money Podcast. Comigo, Bernardo Braga, mais um grande convidado que eu conheci há pouco tempo. Ele faz os conteúdos dele ali no dia a dia no Instagram e eu fui acompanhando, vendo a jornada dele como um bitcoinheiro. E gosto muito das sequências de stories que o Matheus fala, dos aspectos filosóficos. Ele, assim como eu, é uma grande esponja de conhecimento, de ficar assistindo todas as palestras do Michael Saylor, que dá para ver no conteúdo dele. E o Matheus teve muito sucesso aí com os trades de MicroStrategy no último ano e relatou isso abertamente na internet, nas redes sociais, mostrou os ganhos e tal, mas vem estudando bastante. E além de um exímio jogador de tênis, ele está se tornando um exímio bitcoinheiro aí. E, então, eu chamei ele para a gente bater um papo hoje sobre Bitcoin, o que vem pela frente, o que esperar desse ciclo e, principalmente, o que o Saylor está fazendo e a strategy, antes MicroStrategy, eu ainda não acostumei, continuo chamando de MicroStrategy. Então é isso, vai ser uma conversa super Perfeito. especial. Matheus, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Bernardo. Valeu aí pelo convite. Prazer falar com vocês. Cara, eu vou começar contando ali um pouco da minha entrada no Bitcoin, né? De como que eu iniciei, comecei a estudar sobre esse assunto. Embora eu tenha trabalhado no mercado financeiro tradicional, na Faria Lima, durante 6 anos e meio, você sabe, como eu, melhor que eu talvez, que o pessoal da Faria Lima não é muito afeito ao Bitcoin, né? Pelo menos até ano passado, ainda era um assunto meio desacreditado, o pessoal dava aquela risadinha, falava de pirâmide. Então, assim, eu nunca olhei muito para esse ativo, né? Eu trabalhava eu era um assessor de investimentos, fui crescendo ali dentro da empresa que eu iniciei em 2017 como estagiário. A empresa, eu peguei ela também num ciclo de crescimento muito grande, que é a IQI Investimentos. A gente chegou a se tornar o maior escritório dentro da XP ali em 2020, e aí a gente migrou para o BTG. E aí nessa migração tinha que trabalhar muito, converter todos os clientes, imagina, todos os clientes que estavam na XP acostumados, já tive que passar tudo para a base do BTG. E a minha função ali no dia a dia era mais de vender produtos tradicionais, né? Renda fixa, debenture, NTNB, CDB, até mesmo COI, enfim, esses investimentos tradicionais do mercado. Então era disso que eu entendia, disso que eu falava com meus clientes. Só que chegou um ponto ali na empresa, como eu estava nessa rotina muito pegada ali de 2017 até 2022, que eu cheguei no meu auge dentro da carreira de assessor, já tinha um time consolidado com 20 assessores, já administrava ali um pouco mais de 1 bilhão só no meu time, né? A empresa hoje já está na casa de mais de 30 bilhões de custódia, mas o meu time tinha um bi e pouquinho de custódia, 20 assessores. Nessa rotina pegada, eu meio que dei comecei a beber muito, a sair muito, já estava morando em São Paulo há 4 anos, e comecei a dar uma despirocada. Falei, cara, eu preciso sair dessa vida, senão vou acabar me matando aqui realmente, que eu usava Vivance para trabalhar e depois de noite bebia e saía para as noitadas de São Paulo. Até que um dia eu tive alguns ataques cardíacos ali, tomei um susto, achei que realmente ia morrer, ali em 18 de junho de 2023. E eu falei, cara, tem que sair disso aqui, tem que largar, tem que voltar lá para minha cidade de Juiz de Fora. Agora eu tô no Rio, na casa da minha irmã, mas eu tô morando novamente em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí eu meio que estava num período sabático, ao mesmo tempo cuidando da minha saúde mental, da minha questão psicológica. E aí foi que eu comecei, o Bernardo falou que eu sou um exímio jogador de tênis, mas na verdade estou começando ainda, comecei exatamente ali na metade de 2023, comecei a treinar bastante e usei o tênis e a musculação para eu conseguir me libertar desses vícios, que realmente era um caso até talvez de internação mesmo, porque eu estava virando ali de sexta a domingo, às vezes faltava trabalho, então já estava me perdendo mesmo nessa vida de lobo de Wall Street, digamos assim, de Faria Limer barra Wall Street. E aí nisso eu fui para Juiz de Fora, estava ali em período sabático, com bastante tempo disponível, tinha juntado uma grana, né, dessa minha saída da empresa. Como eu cresci bastante rápido lá dentro, eu juntei uma grana do meu salário e também da venda das ações. Eu cheguei a me tornar sócio lá, vendi as ações da empresa e botei uma grana no bolso. E aí nisso eu tinha comprado Bitcoin por acaso, inclusive eu fui até olhar o histórico.
Eu tinha comprado via ETF, tá? Comprei o Hash 11 na primeira vez, foi final de 2022. Ainda sem ter a E, menor ideia do que você estava comprando, certo? exato, eu comprei porque eu vi alguém comentando. Eu acho que, cara, quem eu vi comentando foi alguém até que é contrário ao Bitcoin, que é o Samidana. Eu vi algum jornal que ele transmitia, ele falou alguma coisa, o McDonald's vai aceitar pagamentos em Bitcoin. Eu falei, cara, as ações brasileiras não estavam andando nada. Eu já estava em 2020, 21 e 22 andando de lado, então tudo que eu aportava ali, uma parte do meu salário, tudo que eu aportava, botava em bolsa e praticamente perdia aquele valor naquele mês. Então eu falei, cara, não estou andando, A não B3 faz não anda sentido. nada desde que você usa fralda, porra. Desde 2007 que ela não cresce em dólar. Pois é. Mas essa Não, e análise eu nem foi boa, comparava com velho. o dólar. Eu nem comparava com o dólar. Nem real minha carteira não estava andando. E aí eu falei, cara, você quer saber? Eu vou vender todas essas ações que eu tenho. Botei. Não era muita coisa, não, tá? Eu tinha, sei lá, R$ 100.000 em ações, vendi tudo, a outra parte estava em renda fixa, e botei 20% disso, um valor pequeno, em Hash 11. Uhum. Até lembro, eu comprei a cota a Isso no 18,08 mil começo de cotas. 22, certo? Começo de 22. Final de 2020, final de 22. Final. Tava, Sim, você tava comprou naquela. no fundo. Então, mas foi pura sorte. Se eu não me engano, estava na época do estouro da FTX. Mas eu nem Uhum. sabia disso. Hoje, olhando para trás, que eu falei, caralho, eu peguei num preço muito bom. Eu peguei a 18,08 a cota, ela chegou a bater 17 e depois só começou a subir. Uhum. E aí, beleza. Em 2023, eu estava nessa transição. Meio de 2023, eu saí da empresa e voltei para Juiz de Fora. E aí, em fevereiro de 2024, o Bitcoin teve uma alta muito expressiva, em março também. E aí eu vi que aqueles 18 mil tinham virado 55 mil, tinha multiplicado mais de 3 vezes. Falei, cara, deixa eu olhar isso aqui, né? Deve ter alguma coisa. Não pode ser, não é normal isso. Não foi isso que eu aprendi no mercado financeiro tradicional, que você podia fazer 3 vezes em Isso um ano aqui, e. a Hashdex, provavelmente tinha um monte de tranqueira lá. Tinha renda fixa, Ethereum, Cardano, essas porcarias. Eles têm ali uns 6%, uns 12% em Ethereum e uns 6% em Solana, hoje em dia. Na época era só Ethereum e Bitcoin. E aí, nessa alta expressiva, cara, eu comecei a me interessar por Bitcoin, estudar. Meu cunhado também trabalha no mercado financeiro e ele me mandou um vídeo do Guilherme, da Criptomaníacos. Uhum. E parece, assim, o Bitcoin, eu falo que parece que tem um momento certo de você ouvir e você virar a chavinha, né? Pelo menos para mim foi assim. Eu fui 3 minutos ouvindo o Guilherme, da Criptomaníacos, que eu falei, caralho, isso aqui é muito maior do que eu tinha visto até então. O meu primeiro contato de ouvir sobre o Bitcoin foi em 2016, só que na época eu não tinha capacidade de entender, não tinha capacidade. Eu era muito novo, 2016, eu tinha. Tá falando de 9 anos atrás, né? Eu tinha 21 anos, nem tinha entrado no mercado financeiro ainda. Só que eu vi que era um cara que eu acompanhava, que era inteligente, que comentou sobre isso. Eu falei, cara, isso deve ser interessante, mas eu não tenho capacidade de entender isso hoje. Na minha cabeça era isso. Uhum. E aí, no início de 2024, eu comecei a estudar, vi esse vídeo, dei uma viradinha de chave, e aí eu comecei a ler e consumir todo o conteúdo que eu podia. Falei, cara, eu tô de bobeira mesmo, isso aqui pode ser uma oportunidade de eu fazer uma multiplicação grande de capital aí. Eu sabia que a gente estava num ciclo, né, no ano de halving, que no ano de 2025, teoricamente, seria o ano mais explosivo. E aí foi esse meu início no Bitcoin, por conta de uma valorização de um ETF que eu comprei e valorizou 3 vezes. Eu comecei a olhar para isso e me interessar e me aprofundar e estudar. Aí eu li o padrão Bitcoin. Aí tem aquela virada de chave, aquela coisa que você, porra, descobrir como o mundo funciona, né? Você fica maluco, você quer contar para todo mundo. Então foi até por isso que eu comecei a falar no Instagram, porque eu sou muito, quando eu vejo alguma coisa que eu acho interessante, tipo, eu assisto uma série, eu quero que todo mundo que eu conheça, que se essa série for muito boa, eu quero que todo mundo que eu conheça assista, mesmo que eu não vá ganhar nada com isso. Ali no meu Instagram eu não estava ganhando nada com isso, né? Pelo contrário, eu estava sendo visto como louco, porque era só gente que era conhecida minha e eu só falando de Bitcoin. Todas as meninas que me acompanhavam, me seguiam, pararam de Desligar. acompanhar, né? Porque mulher Sim. normalmente não se interessa muito por esse assunto. Falei, mas beleza, cara, eu tô ficcionado nesse assunto, eu quero. E até assim, como forma de consolidar o conhecimento, eu utilizei eu falar ali no Instagram sobre isso como forma de eu ganhar mais conhecimento. Porque quando você escreve sobre um assunto, quando você fala sobre ele, você vai lapidando e formulando mais o seu pensamento. E aí, É. quando eu me deparei Como com foi essa isso, trajetória de aprendizado aí? Começou pelo Bitcoin Standard e depois você leu mais isso. livros? O que
que foram Não, os momentos aí, marcantes aí que viraram mais chaves no caminho? nessa época, o 38, não sei se é nessa época, tá? Mas pra mim apareceu nessa época, ele tava, assim, sendo muito requisitado em todos os podcasts. Eu assisti um podcast do Bruno Perini com o Diego, Diogo, Diego, Diogo Vale- Co- Diego. Isso, aí eu falei, pô, esse cara me parece um cara inteligente, ele deu a win Bitcoin, né? Na época, eu pensava, pô, isso é loucura. Mal sabia eu que eu ia fazer isso logo depois. É, e lá em todas as lives que eu via, nos comentários, eu via todo mundo pedindo o Renata Moedo, 38, 38. Eu falei, pô, que merda, quem que é esse cara? Eu fui pesquisar, e tinha um monte já de podcast com ele. No início você fica assim, esse cara parece meio doido. Mas ele vai falando as coisas, você vai falando, pô, faz sentido, faz sentido. E, e ele foi um cara importante, assim, para minha virada de chave também. E aí eu li o livro dele, Bitcoin Red Pill. Depois eu fui lendo, eu vi muitas lives, palestras e entrevistas do Michael Saylor, li bastante coisa dele. E li alguns outros livros também, assim, alguns trechos. Mas o principal foram esses livros iniciais e acompanhar o Michael Saylor, tá? E depois fui me adentrando mais, fui investindo. E aí, quando eu entendi o Bitcoin, eu falei, cara, beleza, a gente está num ciclo que a probabilidade é de explosão. Só que como é que eu faço mais dinheiro com isso? Como é que eu consigo multiplicar mais o meu capital do que propriamente com Bitcoin? Porque tinha aquela questão, né, de, pô, você está iniciando ali, você quer fazer grana rápido. Acho que a gente pode até falar disso também, de erros Todo mundo que. chega com a alta preferência temporal e vê um negócio promissor e tá com aquela pressa de enriquecer. E aí, a maioria das pessoas E é faz assim que merda e muita gente cai. perde seus bitcoins, exatamente. E é assim que muita gente vai para altcoins e afins, que depois a gente pode até falar disso. Exato. Mas e aí eu descobri a MicroStrategy, né? Ouvindo Michael Saylor, eu descobri a MicroStrategy e eu falei, cara, eu comecei a acompanhar o rendimento dela e comecei a comprar um pouquinho de ações. E eu vi que ela estava performando ali 2,3, 2,4 vezes na média, tanto para baixo quanto para cima, a performance do Bitcoin. E eu comecei a comprar e comecei a acompanhar e vi que aquilo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a empresa, né? Por que isso estava acontecendo? Por que ela performava melhor do que o ativo que basicamente ela só está comprando Bitcoin? Uhum. E aí, naquele momento, uma das minhas justificativas era de que, cara, uma coisa que é menor, como pode atrair interesse, ela tem potencial de valorizar mais do que uma coisa que é maior. E a MicroStrategy nessa época valia 28 bi de dólar. E o Bitcoin já estava na casa de um e alguma coisa tri. Uhum. Pode nem fazer muito sentido essa lógica, mas foi uma das coisas que eu pensei, junto com o loop infinito ali da MicroStrategy, né? Que ela compra Bitcoin, emite ações, emite dívida, compra mais Bitcoin, Bitcoin se valoriza e vai fazendo esse ciclo, né? Que era o que estava acontecendo até então. E vendo também a cabeça do Michael Saylor, vendo que ele era um cara influente, que ele é um cara que estudou no MIT, que tinha um ciclo de convívio de gente bem graúda nos Estados Unidos, eu falei, cara, esse cara não pode ser só um lunático louco que tá falando um monte de coisa aleatória e tá metendo all-in, né, numa coisa que ele não tá seguro. E aí fui comprando ações, só que em agosto, aí teve aquela queda em agosto, que as ações da MicroStrategy derreteram muito mais que o próprio Bitcoin. Só que em agosto eu soube que ia sair o ETF MSTX da MicroStrategy, que é um ETF que ia ser alavancado naquele momento 1,75 vezes as ações da MicroStrategy. Eu falei, beleza, eu tenho que comprar isso, né? Eu tinha muito na cabeça que é o seguinte, cara, eu entendi o Bitcoin e eu tô num ciclo excelente, né, que é o ano de 2024, 2025, que é o ciclo de alta, teoricamente. É, Então eu não posso, e eu tô com uma grana e tô com tempo para isso. Então eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque se passar e acontecer tudo isso que eu tô vendo que pode acontecer, eu vou ficar puto, não vou me perdoar. E aí eu comecei a comprar gradualmente as ações o ETF da MSTX, que na época ele nem estava ainda. Você vê, foi tão no início que ele nem estava ainda nas corretoras. Eu pedi meu cunhado para pedir lá na XP para colocarem e pedi o meu assessor lá da EQI, que minha conta ficou com ele, para colocar na Avenue também. E aí eu comecei a comprar, e aí, simultaneamente, eu comecei a dolarizar meu patrimônio, que também foi uma coisa muito boa, porque o dólar na época estava entre 5,20, aí eu fui dolarizando aos poucos até 5,70. Então, fui toda semana mandando US$ 5.000 para a Avenue comprando MSTX. Comecei comprando ali
a $25, ela chegou a cair para $16. Eu comemorava, porque eu falei, pô, o tanto que eu defini aqui que eu vou alocar ainda tem um tanto pequeno, então é bom que eu vou comprando mais barato. E aí de 16, ela disparou, e aí em novembro ali foi uma coisa surreal, que era todo dia fazendo uma fortuna, que até perdi a mão, né, e realizei o lucro bem menor do que poderia. Eu cheguei a estar ganhando 7 vezes o que eu tinha colocado em 2 meses e meio. Só que eu realizei Mas ganhando você 4 vezes. realizou o lucro, quer dizer Um- que você vendeu o uma multiplicação de MSTX e trocou por 300%. dólares, trocou por reais? Você trocou Não, MSTX não, por eu vendi reais ou por MSTX MSR? e comprei Bitcoin. Eu vendi Tá, MSTX bacana. e comecei a comprar Bitcoin aos poucos. Certo. Tá. Mas Comprei foi, até, assim, olhando agora em retrospecto, foi positivo, né? Foi sorte que você fez isso, porque se você estivesse segurando a MSX agora, você estava ferrado. ela já voltou para o preço que eu comecei, que eu tinha comprado. Só que assim, eu também comprei MSTX nesse meio caminho, só que com um percentual muito menor. Então eu tô perdendo agora, eu fiz uma grana com ela, mas agora eu tô perdendo com ela. Ainda tô ganhando muito, porque eu coloquei um valor menor, né, nessa segunda vez, bem menor, mas o meu preço médio hoje ele tá uns $60 e ela tá 20 e poucos, né? Vamos fazer uma pausa aqui, dar um disclaimer pra galera que tá ouvindo a história dele. Não façam isso em casa se vocês não sabem o que estão fazendo. Ele deu bastante sorte também, por causa do timing. Sim, sim, O ETF alavancado, a MicroStrategy já é um play de alavancagem de Bitcoin. O Bitcoin já é muito mais volátil do que ativos tradicionais no curto prazo. No longo prazo não tem volatilidade, a volatilidade não é um problema, ela só vai te levar para onde você quer chegar, que é para a liberdade financeira. A gente fala disso lá no curso e em todo o conteúdo que eu posto toda hora também. Mas a MicroStrategy já é uma espécie de Bitcoin alavancado, ou seja, tem turbinado. maior volatilidade ainda. Se você compra a alavancagem da alavancagem, que é o MSTX, o MSTU, você está disposto a você tem que estar disposto a aguentar muita volatilidade, deveria botar um percentual muito pequeno do seu patrimônio. E se você vai segurar isso para o longo prazo, a tendência é que não vale a pena como segurar a MSTR, por exemplo, por Exato, causa do decaimento de volatilidade, né? Quando você perde uma porcentagem para recuperar depois é mais trabalhoso. exato. Não, Mas você deu ETF muita alavanca. sorte no timing aí, você entrou nas Sim, paradas sim. nas horas certas. ETF alavancado só vale a pena se você acertar o time ali de. E eu tinha um pouco dessa noção, né? Eu falei, cara, eu tô entrando numa alavancagem, né? Na época era 1,75 vezes a MicroStrategy, que em teoria já tá dando 2 a 3 vezes o Bitcoin. Então, se o Bitcoin, na minha expectativa ali na época, estava 50 e poucos mil dólares, muita gente falava de 150, mais ou menos, para esse ciclo. Uhum. Se o Bitcoin fizesse cerca de 3 vezes, a MicroStrategy, nas minhas contas, poderia fazer 12 vezes. Eu falei, caralho, se eu fizer 12 vezes. Assim, chegou a fazer. Do meu preço médio, como eu fui comprando aos poucos, chegou a fazer 7 vezes. Mas se eu tivesse comprado tudo no início, teria feito umas 10, 11 vezes. Sim. Mas de fato, assim, se você pegar um período de lateralização no alavancado, você toma ferro. E se você pegar um período de queda no alavancado, você tá fudido. Que foi o que aconteceu agora, né? Porque eu distribuí meu patrimônio assim. Eu comprei um Bitcoin de alta custódia, que esse aí eu não vou mexer nunca. E eu falei, o resto eu vou tentar fazer mais dinheiro o máximo que eu puder. Então eu vou pegar um Bitcoin alavancado, um ETF, vou pegar. Vou tentar fazer mais grana do que somente com o Bitcoin. Tá me ouvindo aí? Deu uma cortada. Tá dando uma travada aqui, mas eu É. tô vendo se é aqui ou aí. Acho que é aí. Segue aí, pode falar. Depois eu peço pra editar aqui. Então, parte desse capital eu coloquei em ETF alavancado de Bitcoin 2 vezes. Então, nessa queda, sofri bastante. Né? Devolvi uma parte Uhum. boa do lucro que eu fiz com o MSTX. Mas, assim, foi um risco que eu calculei, que eu falei, cara, eu estou disposto como a gente está num ciclo de alta, né? Embora esteja em ciclo de alta, a gente tem correções, né? Durante todo o Claro. ciclo, a gente está vendo isso acontecer agora. Mas eu estou disposto a, com essa parte do capital, eu tentar dar uma multiplicada maior, sabendo que eu já tenho o meu um Bitcoin lá de alta custódia, nesse eu nunca vou mexer. E com a outra parte ali, eu vou tentar fazer o máximo que eu Perfeito. puder. Então, assim, resumidamente, é essa trajetória. Né? Querendo ou não, quando você está ali só meio que. Não, eu fiquei um tempo ali cuidando da minha saúde mental, né? Que é essa parte que eu falei, de sair dos vícios, mudar para o tênis, mudar para
para musculação, que foi muito importante para eu conseguir parar de beber e parar com meu estilo de vida, né? De Lobo de Wall Street. Mas, embora seja uma vida que eu, porra, tô curtindo pra caralho, é muito desgastante no sentido de você tá toda hora ali nas oscilações do Bitcoin, né? Para você que tá mais tempo, é mais tranquilo, porque, porra, você já sabe como funciona. Eu até vejo lá quando o Bitcoin dá uma caída de 15, 20%, vocês fazem piada e falam, agora o Bitcoin morreu, né? Na brincadeira. A questão é que a galera que tá alavancada, a galera que não tem a convicção necessária, fica muito mais complicado, beijo. A volatilidade machuca. Se você tá alavancado, se você botou 100% do seu patrimônio, até o dinheiro que você vai precisar mês que vem, aí realmente fica difícil de dormir, você começa a comer os seus dedos fora, arrancando as unhas, fica desesperado, tá com medo de contar para sua esposa o que está acontecendo e por aí vai. Isso é bem comum para os iniciantes também e também para a galera que compra mesmo com alocação de patrimônio correta, com percentual correto, com a gestão de risco adequada, mas não sabe o que está segurando, porque você está acostumado com aquele dinheiro que vai estavelmente afundando e comprando cada vez menos no supermercado, porque a inflação é implícita que ninguém sabe o que está acontecendo. Mas é aquilo que você está acostumado, baixa volatilidade. Aí vem o Bitcoin, vem um bear market, o preço, por exemplo, em 2021, 2022 foi de 69 para 16 em menos de um ano. Dói segurar esse negócio se você não sabe o que você está segurando. A tendência é que você fale, porra, vai morrer isso aqui, vai virar pó. Deixa eu vender e voltar para a renda fixa, para as ações da Magalu, comprar Banco do Brasil e etc e tal. E uma vez você vendeu, um abraço. A chance de você voltar até aquela quantidade de bitcoins é muito baixa. Então, é muito importante que você construa essa convicção estudando e sabendo o que você tem em mãos e que você faça essa gestão de risco adequada, né? Não sair se alavancando, porque se alavancar é receita para destruição financeira. Exato. Muita gente acha que é meio papo de vendedor, né? Tipo, o mais importante do Bitcoin é o conhecimento que você adquire, que realmente, quando você entende, é um entusiasmo muito grande, você meio que começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Principalmente eu, que era muito inocente, então eu comecei a entender como, né, as engrenagens, como o sistema financeiro todo funciona. Embora eu tenha trabalhado no mercado financeiro, eu não tinha nem perto da dimensão do conhecimento que eu tenho 99% hoje. das pessoas que estão na Faria Lima não sabem como funciona o dinheiro e como funciona o sistema. Eles só sabem que o sistema é injusto para muita gente e eles querem ganhar nas regras vigentes. Então fala assim, porra, como é que faz para ganhar aqui? Deixa eu ganhar dinheiro. Eu Faria Lima, os caras ganham dinheiro, então deixa eu ir lá. E ninguém questiona nada, ninguém questiona o que é reserva fracionária, se inflação é imposto ou não se a inflação real é aquela do IPCA. Ninguém tá nem aí pra essa porra. Os caras querem ganhar bônus milionários. Eu também comecei a carreira no mercado financeiro e sei que a enorme maioria dos Faria Limers não entendem. Não querem entender. Exatamente. Até porque meio que eles são meio, entre aspas, assim, persuadidos a não olhar muito para isso, né? Porque não existe hoje ainda muitas formas de você ganhar comissões com isso, rentabilizar em cima disso. Então a empresa ela vai focar nos investimentos tradicionais. Mas você comentou aí, como é que foi a sua... Eu sei que seus ouvintes já devem ter ouvido você falando muito sobre isso, mas eu tenho curiosidade de, como a gente nunca conversou assim diretamente, como que foi a sua trajetória, assim, quais erros que você cometeu, porque eu já vi você falando muito disso, né, que erros que você cometeu, que você tenta passar para a galera hoje em dia. Vários erros, mas eu também comecei a carreira no mercado financeiro, eu era estagiário num hedge fund em 2007, 2008, e aí veio o Lehman Brothers, aí eu não fui efetivado, eu me formei na faculdade, o fundo estava em dificuldade, então eu tive que sair do mercado financeiro tradicional, gestão de recursos e trabalhar em finanças corporativas. Então eu fui trabalhar em M&A numa empresa, no buy side, olhando usinas de açúcar e álcool e fazendas para comprar e vender. Depois eu fui trabalhar num private equity em reestruturação de uma empresa de óleo e gás. Tudo isso era altamente estressante, cargas horárias loucas, assim, de 12, 13 horas de trabalho, muitas vezes trabalhando no fim de semana também, alta pressão, essa cultura do mercado financeiro. Muitas vezes você é educado que esse é o certo, né? Você é escorraçado e humilhado quando você é estagiário e analista de propósito para criar calo, né, para você ficar forte.
mas tem essa cultura. E isso faz com que a pessoa fique mais ansiosa, fique mais estressada, e toda essa tensão que você acumula de segunda a sexta tende a virar o que você falou, você extravasar no fim de semana, e aí vira esse estilo de vida decadente, de hedonismo total, que é Exato. encher a cara, fumar um maço de cigarro por balada, e querer pegar todo mundo, fazer putaria. Foi esse meu estilo de vida durante muito tempo também. Em 2013, eu estava na Cirela trabalhando no planejamento financeiro, e eu vi que o Brasil estava indo para lugar nenhum com a Dilma, sua economia de mal a pior. Teve aqueles protestos antes da Copa e tal. E eu vi que, qual era o meu plano quando eu estava na faculdade? Eu queria ir para o mercado financeiro, trabalhar num banco de investimento, porque a galera que estava fazendo isso pré-Lehman Brothers estava ficando milionário em 3 anos de bônus. Sim. E eu vi que aquela realidade não existia mais. E que eu estava estagnado na carreira. Estava trabalhando pra caramba, enchendo a cara no fim de semana, não guardava tanto dinheiro assim, não ia chegar em lugar nenhum naquele ritmo, e não era aquilo que eu queria. Então eu resolvi que a solução era fazer um MBA foda, botar o pedigree no meu currículo ali, um selo de aprovação, e com esse MBA eu ia poder fazer carreira fora do Brasil, e aí ia ficar tudo bem, eu ia ficar rico. Então fomos lá, meti a cara, fiz de match, passei alguns meses estudando sem parar, tirei a nota altíssima no GMAT, fui para entrevistas em Wharton, no MIT, em Chicago Booth, e flopei as 3 entrevistas, fui mal pra cacete, cheguei lá nervoso, meio que inseguro pra caramba. Foi muito Você tinha quantos anos nessa época? Cara, tinha entre 29 e 30. E aí idade. fui pra lista de espera dessas 3 faculdades, eu acho. Não sei se nas 3 ou Chicago, talvez eu tenha sido reprovado, mas as outras 2 eu fiquei na lista de espera. Enfim. Aí eu fui pra Europa passar um Réveillon, e aí eu decidi que eu queria fazer MBA na Europa, então eu apliquei no terceiro round para London Business School e para o IESE em Barcelona. E quando eu fui visitar as duas, eu me apaixonei por Barcelona, pelo IESE, e passei, entrei e fiquei lá 2 anos em Barcelona estudando. Foi também mais farra, viagens, gastando dinheiro que eu não tinha, sabe? Tipo, peguei student loans, então foi um estilo de vida que eu não deveria ter feito. Em retrospecto, foi uma péssima decisão financeira, você põe na ponta do lápis. Sim, mas na hora não pensa nisso, né? A experiência de vida foi legal pra caramba, deu pra conhecer, abrir horizonte. Eu tenho amigos ao redor do mundo hoje. Se eu for pro Japão, eu tenho com quem sair lá, porque os caras tem uma comunidade muito unida. Mas sim, depois que eu me formei, eu fui trabalhar na Kraft Heinz em Amsterdã. E aí voltei para aquele ambiente de alta pressão, de alta performance. Eu odiava meu trabalho a todo momento. Passei uns perrengues lá no inverno europeu. Eu tive um burnout, meio que um ataque de pânico, assim, no meio de um dia de trabalho que eu estava correndo entre reuniões. E aí eu também vi, foi meio que a sua história. Eu vi que, tipo, se eu ficasse naquele negócio ali, eu ia definhar e morrer. Então eu comecei a procurar coisas para me repaginar, para me reinventar. E aí eu fui num evento de desenvolvimento pessoal, de um cara meio doidão, meio hippie, na Bulgária, num lugar nada a ver, assim. Comprei de impulso a passagem numa noite de insônia, que era no fim de semana seguinte já. Aí fui pra Bulgária fazer essas paradas de meditação, um retiro lá, e aí o cara falou de Bitcoin pela primeira vez. E foi quando martelou na minha cabeça, eu voltei para casa, comecei a pesquisar, descobri como é que funcionava o sistema monetário, que o Federal Reserve era uma instituição privada, que a inflação real é muito diferente do IPCA, e por aí vai. E o Bitcoin virou meio que o meu novo hiperfoco. Você tem uma noção, eu cheguei até a ser vegano nessa época. Eu tava procurando desesperadamente formas de me salvar. E eu caí numa mentira gigantesca que era o veganismo. Passei um bom tempo achando que o veganismo era a solução. Mas eu abracei o Bitcoin mais ou menos nessa mesma época. E aí depois o veganismo caiu, o Bitcoin ficou. Mas isso era o quê? 2016 ali? 2017, quando eu comprei Bitcoin a primeira vez, a $1.200. E, nossa, cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse feito um curso que se chamava Bitcoin 360, que foi o curso que eu fiz, de qualquer outra pessoa, em inglês ou em português, se eu tivesse feito aquele curso e alguém me desse uma tapa na cara e falasse, cara, a verdade é essa daqui, se você fizer qualquer outra coisa, você vai perder dinheiro, e eu aceitasse isso como uma verdade, hoje eu estaria, sei lá, talvez com 100 milhões de reais de patrimônio convertido, né, em BTC, alguma coisa algumas dezenas de Bitcoin,
que eu joguei fora pelo caminho fazendo todo tipo de cagada, com alavancagem, com trading, com shitcoin, com NFT, com NFT não, foi só cheguei a comprar uma vez, mas já achava que era uma coisa sem noção. Mas com alavancagem principalmente, tradando que nem um degenerado na Binance. Botei em plataforma que era golpe para pagar juros, né? Que você queria render yield, porque você queria renda passiva. Então eu perdi dinheiro nisso. Todo tipo de problema. E aí o último problema que eu hoje é cometi muito mais fácil, né? Quebrou minha cara foi mais recente, esse foi no final de 2021. Eu fui empreender e abdiquei da minha renda, que eu era country manager de uma startup europeia que eu trouxe para o Brasil. E aí eu abdiquei da renda e fui empreender, montar meu próprio negócio, achando que eu podia deixar todo o meu dinheiro em Bitcoin, porque o Bitcoin ia continuar subindo eternamente. Aí o bear market me dilacerou e eu vendi boa parte dos meus Bitcoins pelo caminho só para pagar a conta. Tudo isso são as armadilhas que eu falo tanto no curso, assim, para as pessoas evitarem. Se eu tivesse evitado, meu Deus, eu tinha dinheiro para as próximas 3 gerações. Depois que eu aprendi tudo isso, comecei a praticar, a minha vida foi melhorando. Não sei quem que fala, acho que é o Elide que fala que comprar Bitcoin é tipo ganhar na loteria aos pouquinhos. É mais ou menos isso. Enquanto tá todo mundo se fudendo aí, não conseguindo comprar café no supermercado, comprar ovos, a gente vê, porra, sim, a minha renda do dia a dia, meu salário talvez esteja encolhendo, mas o que eu já poupei e converti para Bitcoin só tá crescendo, então tá salvo, né? Empobrecendo, você tá enriquecendo. Perfeito. Então você vai na linha de tipo ter uma parcela do capital em caixa para no dia a dia mesmo e também até para se você tem capturar muita oportunidades, grana já, né? se você tem, sei lá, 25, 30 anos da sua renda mensal guardado já de patrimônio. Uma porra assim, um número muito grande, você já tá milionário. E aí você tá disposto a aguentar a volatilidade? Beleza. Mas se você está começando, se você tem 3 anos ou 2 anos de custo mensal guardado de patrimônio, se você põe tudo no Bitcoin, você pode tomar uma afundada forte aí no bear market pesado. O que eu gosto de falar, é que o Bitcoin é o mais importante para quem, né, vai tá iniciando e para você se manter nessa linha, né, de ter ali grande parte do seu capital em Bitcoin, é você não morrer pelo caminho, né, você sobreviver. Eu acho que é mais ou menos o que você está falando, né? Você não se alavancar, você não... Sempre que fácil comprar Bitcoin é fácil, difícil é manter os Bitcoins. Exatamente, exatamente. A tentação de fazer merda são os golpistas por aí, vendendo todo tipo de porcaria, a alavancagem, todos os cassinões cripto, muita desinformação, a nossa alta preferência temporal, nossa vontade de enriquecer tomando risco que a gente desconhece, então tem muita coisa. E aí eu queria puxar o gancho para falar de MicroStrategy, porque tem muita gente que encara a MicroStrategy como mais um desses golpes, dessas armadilhas. Um golpe não, seria muito radical, mas uma armadilha que também é fruto da alta preferência temporal, que também é fruto atrai as pessoas que têm vontade de enriquecer mais rápido, acumular mais bitcoins. Eu estava falando sobre MicroStrategy, eu puxei o gancho e falei, porque a gente estava falando de alta preferência temporal, todos os erros que se cometem por causa disso, né, dessa pressa para enriquecer. E tem muita gente que é mais maximalista, versus a risco, que fala sobre a importância de permanecer humilde, tacar sets, que é mais cético com relação ao MicroStrategy e diz que é mais uma dessas armadilhas. Eu entendo o argumento e de fato pode até ser que seja, eu não tenho total convicção de que não é uma armadilha, porque a questão é a seguinte, será que MicroStrategy vai continuar performando melhor do que Bitcoin no longo prazo ou não? Se a resposta é sim, pode ser uma alternativa interessante para você botar uma pequena porcentagem do seu patrimônio para aumentar a sua quantidade de bitcoins. É muito melhor, comparativamente falando, do que você comprar Solana, Memecoin, A, B ou C, porque aquelas porra não tem fundamento nenhum. MicroStrategy, se você acredita que vai performar melhor que o Bitcoin, sim, tem fundamento. Agora, se a resposta é não, então não faz tanto sentido, porque de fato não é tão conservadora, tem muito mais risco, né? Você comprar MSTR é muito mais arriscado do que você comprar BTC e mandar para autocustódia. Você tem risco de custódia lá dos bitcoins do Michael Saylor, ninguém sabe se tem de fato ou não tem o Proof of Reserves 100% transparente, não sabe se está na Coinbase, se a Coinbase está fazendo sacanagem, não sabe se vai ter algum ataque regulatório ou qualquer outra coisa. Tem vários outros pontos cegos aí que
Sim, tem o traz próprio mais risco risco. tem o próprio risco do Sailor também, né? Ele pode morrer, ele pode simplesmente mudar de visão. Então, Tem uns paranoicos que falam que talvez o Sailor pudesse ser um inimigo do Bitcoin. Eu aí acho eu já improvável, mas é é, uma teoria da acho bem conspiração improvável. aí, que ele é um aliado do sistema para estar. Tem até a teoria de que a reserva estratégica dos Estados Unidos seria a própria strategy, né? Que aí a gente só vai saber daqui a algum tempo se é ou não. Mas o que que você acha o que que você acha sobre a possibilidade de MicroStrategy de fato ser um ótimo investimento para o longo prazo para quem quer aumentar a quantidade de Bitcoin? E o que que você Cara, recomenda aí? o que eu penso é o seguinte, até uma visão do próprio Warren Buffett sempre preferiu comprar empresas, né, que são organismos vivos, do que você comprar o ativo em si. Ele, por exemplo, sempre comprou mineradoras ao invés de comprar ouro. Ele sempre comprou petrolíferas ao invés de comprar o petróleo. Então, o Bitcoin, a ideia da MicroStrategy é produzir ativos a partir do, do, do produto em si, né, que é o Bitcoin. Então, ele vai produzir, e ele já está fazendo isso, uma série de produtos financeiros que vão rentabilizar a empresa, né, vão gerar caixa para a empresa, vão possibilitar com que ele compre mais Bitcoin, enfim, faça aquele loop ali. Então, eu acho que é o que você falou. Não tem como cravar nada, né? A gente, como Bitcoiner, sempre aprende a ser cético em relação a tudo. Mas é uma boa ferramenta para você colocar um pedaço do seu portfólio. E eu acho que, na minha visão, ele vai ter um desempenho, pelo menos por um tempo ainda, melhor do que o do Bitcoin. Até pelo fato, por exemplo, hoje tem Banco Central, né? O Banco Central da Noruega, o Banco Central Suíço, que tem uma cacetada de MicroStrategy e não tem nada de Bitcoin, porque eles não podem se expor ao Bitcoin diretamente. Então, acho que isso ainda vai continuar acontecendo por um tempo. Enquanto isso acontecer, ela tem uma probabilidade de ter um desempenho melhor do que do que o ativo em si, além da questão de ele poder Você rentabilizar em cima da commodity, né, que é o Bitcoin. você tocou no ponto crucial aí, que são essas barreiras burocráticas, regulatórias, para que grandes pools de capital possam alocar onde eles bem entendem, né? Então você tem, por exemplo, grandes seguradoras. Se a seguradora comprar Bitcoin e botar no balanço, ela não consegue usar esse Bitcoin para se alavancar, para gerar crédito, para etc. E boa parte do modelo de negócio das seguradoras é você pegar capital e deixar lá e usar isso como lastro para tudo aquele dinheiro que os segurados estão pagando de prêmios, tem que deixar isso parado em algum lugar que rentabilize. E você não pode fazer isso no Bitcoin. Você pode fazer isso em ações, você pode fazer isso em convertible bonds, né, em bonds conversíveis, que é um dos produtos de prateleira do Michael Saylor aí que ele está fazendo. Exato. Inclusive a Allianz comprou. Então, Exato, isso que eu ia falar. Tem muitos. várias tem várias seguradoras que estão utilizando da MicroStrategy como uma forma de você se expor, né, através dos títulos conversíveis, de você se expor em Bitcoin. Então é um Você player a tem mais grande Você podendo tem comprar capital Bitcoin. represado em renda fixa, capital represado em renda variável, capital represado em várias outras classes de ativos que estão lá de saco cheio, de baixa performance, baixa volatilidade, e aí o Saylor está fazendo esses produtos de Bitcoin refinado, ele está empacotando diferentes tons de volatilidade em produtos financeiros e vendendo para esses caras que têm apetite. E a tendência é que isso só continue à medida que o Bitcoin vai fazendo o que ele sempre fez, que é continuar descentralizado seguro com alta volatilidade cada vez diminuindo à medida que ele cresce, mas ainda muito maior do que o sistema tradicional. Perfeito. Inclusive, até tem produtos que são focados em clientes que não compraria Bitcoin porque Bitcoin não gera renda. Então, ele tem ali um ETF que paga dividendo. Então, é uma outra forma Isso. de, sei lá, do Manuel, que tem 60 anos e alguns milhões, se expor ao Bitcoin que ele nunca faria, autocustódia pela idade, ou então não compraria Bitcoin diretamente porque não tem dividendo. O cara está acostumado, né, que pô, investimento bom é Você, dividendo, aprendeu isso você durante a já vida. comprou esse MSTY e esse MIST que a galera chama? Não, não comprei Comecei a porque comprar não é o meu recentemente. objetivo ali ficar tirando renda, né? Comecei a comprar recentemente para testar, mais por curiosidade de um pesquisador, digamos, do que para compor patrimônio. Mas por quê? Porque qual é a minha tese e a minha missão? Eu falei disso nos stories outro dia aí no Instagram. Muita gente se fode em cripto, em shitcoins,
e cai na lábia dessa galera do mundo cripto que vende meme coin, vende método de trading, etc. E tá vendendo destruição e não tá nem aí que o cara que tá comprando o custo dele e o método dele vai se destruir, porque ele ganha na outra ponta. E eu fui uma dessas vítimas ao longo do tempo, aprendi na própria dor, e a minha missão aqui é fazer com que o mínimo de pessoas possíveis passem por isso, porque é desagradável. Eu sei que eu vou levar pro túmulo a quantidade de bitcoins que eu perdi e nunca vou recuperar. Eu vou remoer pro resto da vida. E aí eu vejo toda hora, né, o que tá chegando, que vira meu aluno, que entra na comunidade do Telegram da Better Money, que manda DM no Instagram, falando, pô, se eu comprar 80% do meu patrimônio em Bitcoin, como é que eu vou gerar renda passiva? Como é que eu vou vender meus apartamentos que geram aluguel para comprar Bitcoin? Eu vou viver do quê? E essa questão da renda passiva é um negócio que está incrustado na cabeça do brasileiro, não sai de jeito. O cara precisa gerar algum tipo de renda. Mesmo que ele saiba que se ele comprar Bitcoin, comprar MSTR e segurar, ele vai ficar mais rico no longo prazo e ele pode vender de pouquinho em pouquinho todo mês. Sim. Vai ainda valer mais a pena? Não, ele quer receber a porra do dividendo. E aí, por esses motivos, o nego vai pro DeFi, aí faz staking de porcaria, perde dinheiro, o nego põe em plataforma que paga juros e perde dinheiro. Então eu queria achar algo que é menos antiético, menos imoral, e que dê essa desgraça dessa renda passiva para essas pessoas poderem vir e serem atraídas no Bitcoin. E talvez o MSTY, ou fazer a própria estratégia, né, de comprar MSTR e vender call coberta, seja um caminho. Perfeito. E daí eu venho comprando só para testar. Eu vi que tem uma galera que faz isso, que investe só em MSTY e mais nada, e a performance anualizada recente dos últimos meses, aí, uma média, foi de 90% muito bem ao ano. Sim. Pagou 10%, eu acho que recentemente, tá pagando um dividendo bem alto, não dá para saber, né, até quando vai manter essa rentabilidade, mas de qualquer forma é isso que você falou, é uma forma de você atrair um outro público que está incrustado isso na cabeça deles, de que dividendo, eu preciso de rentabilidade, de retorno. Então é uma forma dessa galera aí acessar o Bitcoin de um outro formato, né? Encapsulado ali através da MicroStrategy pagando dividendo. Então acho que é válida, né? A gente está falando de Bitcoin, só que de um jeito que é possível gerar um rendimento. Inclusive, esse foi um dos pontos principais quando eu fui investir em MSTX, quando eu falei, cara, eu preciso de algo que tenha uma rentabilidade superior ao Bitcoin, porque eu quero ter uma performance melhor. Foi essa questão de Perdi o que eu ia falar, cara. Nossa. O que você estava falando de você investiu em MSTX exatamente porque você queria uma rentabilidade maior do que BTC. Isso. Qual foi o racional? Pô, perdi. Agora tá bom. Escapou. Depois vai voltar. Agora você continua comprando MSTR? Ou MSTX, MSTU, MSTY? O que você está fazendo? Não, então, agora, depois que eu fiz essa operação em MSTX, eu vendi, realizei, ele estava nos $102, e distribuí. Tem o Bitcoin autocustódia, já estava parado lá, e o restante eu distribuí em um ETF alavancado de Bitcoin, que é o Bitu, na Avenue. MSTR eu tenho um pouco ainda, e fui comprando também MSTX, tá? Distribuí nessas 3 frentes aí, e fui alocando e deixei caixa. Para, né, cara, se tivesse uma correção, a gente tinha batido um topo ali, poderia ter alguma correção, mas deixei pouco. Agora, depois que caiu, é fácil, né? Poderia ter deixado mais. Inclusive, até vi você comentando da sua tia, né, que vendeu o apartamento recentemente, e aí acabou não investindo ali na mesma hora, né, por conta de não ter tanto conhecimento de tecnologia, mais velha. Minha tia vai no banco e acabou sendo bom, né? Ela vai no banco pagar boleto, impressionante. E aí, como a gente está tentando abrir a conta dela na BIPA, inclusive o pessoal da BIPA, já estou enchendo o saco do Diego Collin, do Keno, que é o CFO da BIPA, eu fico pedindo para eles darem uma apertada lá na galera do compliance, mas quando esse episódio aqui sair já vai estar tudo resolvido, com certeza. Hoje eu tava lá... Foi até bom nessa demora, foi bom essa demora, que aí ela vai pegar um preço caindo, então ela vai pegar... Sim. O Bitcoin deu uma bela descida aí para ela entrar. Foi muito cavalheirismo da parte dele. Mas essa história da minha tia ficou bem marcante, porque viralizou, né, o tweet lá em março de 2023.
Aham. Só simplesmente porque eu falei que eu tentava há muito tempo fazer ela vender o apartamento para comprar Bitcoin. E aí a galera que não entende Bitcoin surtou e achou que eu era um psicopata, destruidor de famílias, etc. É Foi engraçado que parar depois no que a Brasil, gente. o Brasil inteiro compartilhou essa parada. O engraçado é que depois que a gente entende o Bitcoin, a gente considera o Bitcoin em autocustódia a coisa mais A segura do coisa mundo. mais. É porque é a coisa mais segura do Porque mundo, desde é, que você mas saiba como tratá-lo, né? é engraçado essa mudança de perspectiva, né? Porque para Sim. quem está no mercado financeiro tradicional, o Bitcoin é um ativo extremamente arriscado. E aí, quando a gente vai para o mercado de cripto como um todo, o Bitcoin é o ativo mais seguro, e é de fato, e o Bitcoin em autocustódia para um Bitcoiner é a única coisa que você realmente possui de fato e que é a sua segurança ali, né? Sim. É É o seu louco tempo de essa vida, sua diferença saúde, de. sua família e Bitcoin autocustódia. Nada mais é propriedade privada. É, assim, dá para alegar até que a sua família podem arrancar de você com violência, a sua vida também, mas Bitcoin autocustódia não pode. Eu acho que é a coisa mais bela, moral e pristina como propriedade privada que já existiu e por isso vai continuar florescendo, crescendo cada vez mais. Mas está falando da minha tia, então esse negócio viralizou e aí eu já fiz umas contas, já criei um perfil do Twitter que eu acompanhava a performance versus o apartamento dela. E eu acho que se ela tivesse ouvido meu conselho, ela hoje teria 4 apartamentos. Mas aí ela vendeu agora um apartamento e vai comprar 25% dos bitcoins que ela poderia ter comprado lá atrás. Faz Sim. parte. Todo mundo É, pode, comete erros eu tenho que uma custam história. caro. Eu tenho uma história parecida com essa também, que foi só que eu estava ainda iniciando meus estudos de Bitcoin, que era ali em abril do ano passado, março, abril. E eu falei para minha mãe vender o apartamento dela e comprar Bitcoin. Se ela tivesse me ouvido, teria 2 apartamentos hoje. Só que é difícil, até para mim, para eu tancar ali, bancar mesmo aquela Sim. ideia, também era complicado. Quase que eu falei, cara, faz isso, se perder, eu te devolvo e o lucro todo é meu. Eu cheguei até a cogitar uma parte do lucro, né? Só que acabou que a gente não fez, e aí agora que ela tá olhando para vender, sempre assim, né? Tem que esperar ali o ver para crer, né? E para você também que está ali, no meu caso, estava iniciando nessa linha de raciocínio, entendendo mais sobre isso, também era muito complicado eu tancar igual você fez aí com sua tia, que também levou um tempo, né? E se a gente não tem alguém para dar esse respaldo, ter uma convicção inabalável e saber como cuidar, é perigoso. Se Sim, você falasse isso pra sua mãe e você fosse lá e tradeasse alavancado na Binance e perdesse todo o dinheiro, ia ser foda, você não ia ter muito o que sim, fazer. sim. Então você tem que já ter passado por uma trajetória para poder dar esse respaldo, Ter a porque não é para segurança, sim, qualquer um essa volatilidade mesmo, de fato. sim, sim. E aí, cara, eu agora estou estudando mais essa parada das covered calls, é algo que Uhum. virou meu novo hiperfoco aqui de tentar destrinchar, aprender mais como fazer para depois ensinar e vou lançar um curso sobre MicroStrategy em breve. Ah, maneiro, maneiro. Mas a ideia é ensinar as pessoas a poderem usar o Bitcoin indiretamente, né, através da MSTR e dos ETFs de MSTR, como uma estratégia de renda passiva para poder atrair esse Esse diferente público. perfil de pessoa. Porque Uhum. não é todo mundo que vem querer aprender sobre o que é inflação, o que é dinheiro, como o dinheiro Não, funciona, quase se ninguém. proteger no Bitcoin. As pessoas estão a fim de não se fuder com a inflação, mas não estão a fim de aprender nada. A É, enorme maioria. e assim, a maioria ainda nem viu esse problema, né? Quando você começa ali a ver sobre o Bitcoin, você vai caindo na internet, vai vendo um monte de gente falando sobre. A maioria dos caras, inclusive, assim, os sexagenários, né, da Faria Lima, sempre falar o que o Bitcoin resolve? Não resolve nada. E na verdade, quando você entende, quando você estuda, você fala, cara, na verdade o Bitcoin ele resolve tudo. Sim. Praticamente todos os Você problemas do postou mundo, se alguma coisa você. hoje, né? Você postou alguma coisa É, para me aponte um problema no mundo e eu te falo como o dinheiro Fiat está atrelado a isso. É exatamente. Que exatamente isso. realmente, Acho assim, que cada coisinha que você vê que tem uma ligação indireta ou direta com o sistema financeiro que a gente vive, com o modus operandi do sistema monetário. Então, pô, você sim. descobre isso, você entende isso, você quer mesmo falar isso para as pessoas, né? E aí você fica meio Desde taxa lunático. de divórcio, abuso de substâncias, a violência doméstica, a obesidade infantil, Exato. ataques cardíacos, Inclusive tem um depressão, artigo tarja que preta. mostra tudo que mudou ali, né, a partir de 1971, que teve o fim do laço no ouro. A curva de todos os gráficos é assim, é bizarra
o tanto que muda a partir de 1971. Você tem que associar alguma coisa específica, né? Não Tem um faz site sentido. em inglês e em português para isso aí. Eu acho que o Dr. Caleb escreveu em português que é o que aconteceu em 1971.com. E o inglês é WTF Happened in 1971.com. Tem todos os gráficos lá. Se você não viu isso ainda, vale a pena entrar lá e dar uma olhada. Vou deixar o link aqui na descrição. Matheus, o que você enxerga aí para os próximos anos? Para esse ciclo, primeiro falando de Bitcoin e depois falando de MicroStrategy, o que você acha que vai acontecer? Agora a gente está no auge do pessimismo. Tá todo mundo achando que o Bitcoin morreu. Mas pela milésima vez, né? Cara, eu vejo que a gente está ainda nesse ciclo de bull market, né? Normal, o Bitcoin fez, se eu não me engano, é a sexta correção que ele tem acima de 20% desde 2023, desde que a gente iniciou esse verão cripto, né, esse ciclo de alta. Inclusive agora, aquele índice de medo e ganância bateu 10, né, entre ontem e hoje. Então, historicamente, é um ótimo indicador ali para você comprar Bitcoin. Não que ele não possa cair mais no curto prazo, mas olhando para um cenário de alguns meses, eu enxergo, a gente vai depender muito do ciclo econômico, né? Sempre depende do ciclo de liquidez e a gente está sendo embarreirado pelo fato da gente ter tido tanta impressão de dinheiro de 2020 que a inflação não retrocede de jeito nenhum e agora a gente não consegue abaixar a taxa de juros. Mas o macro favorecendo, a gente vai ver Bitcoin aí nos próximos 6 a 12 meses, eu imagino na casa dos 180, 200, 300, aí é difícil falar, né? Mas inclusive as previsões falam de 150 a 600. Na verdade, a leitura, como é uma previsão muito, muito distante uma da outra, a leitura que você tem que ter, cara, hoje está 80 e poucos. Se a gente está falando de 150 a 600, independente se for 150 ou 600, nada vai te dar uma performance melhor do que isso em 12 meses. Então você já deveria olhar para isso. Tá aparecendo um joinha na tela saindo da sua boca. Não sei que porra é essa, apareceu um joinha assim. Nem vi. E pensando para mais longo prazo, pensando mais para longo prazo, eu acho que o Bitcoin já chegou nesse último estágio, né, de estar sendo discutido em debates sérios de país, Estado-nação, de fórum econômico, de Banco Central. Então, eu acho que a gente está caminhando aí para esse último estágio de adoção em massa, hiperbitcoinização, e a gente vê aí, daqui talvez uns 5, 6 anos, todo mundo tendo exposição de alguma forma, direta ou indireta, em Bitcoin. Eu vou soltar um vídeo hoje no canal. Hoje é dia 27 de fevereiro, então quando esse episódio sair, já vai ter saído esse vídeo, que é o verdadeiro motivo, o real motivo para essa queda, o que você pode fazer para se preparar. Eu falo da demanda dos ETFs, dos institucionais, na verdade, boa parte disso é carry trade, né? Eles estão farmando a volatilidade para gerar retorno, sem necessariamente ter uma exposição, uma aposta de que o Bitcoin vai para subir ou descer. Eles só querem extrair aquela volatilidade ali e gerar retorno em cima disso. E muita gente confunde essa demanda dos institucionais achando que é 100% demanda por compra long de Bitcoin, quando não necessariamente. Mas eu acho que é inevitável que o Bitcoin continue subindo. O cenário macro não mudou. O sistema Fiat continua se afundando em dívida. Por mais que tenha Donald Trump e Elon Musk cortando gasto agora com Doge e o cacete, é um pinguinho na frigideira fervendo, não vai fazer a menor diferença. Os gastos, os déficits são gigantescos, a dívida é impagável, não vai resolver o problema com só cortar gasto. Eu acho que os Estados Unidos já entenderam, essa administração já entendeu que a solução para a dívida impagável é aquilo que o Saylor fala, é o Bitcoin. É a única solução que eles têm, que é você trocar as reservas de ouro por Bitcoin, gerar um ganho de capital ali de dezenas de trilhões de dólares e neutralizar a dívida. Então, isso vai continuar mantendo a hegemonia do dólar, que é o real motivo para toda essa guerra, esse conflito geopolítico que está tendo hoje, porque os outros países estão de saco cheio de serem abusados, digamos assim, pela essa demanda artificial por dólares, que eles precisam todo mundo tem que ter títulos de tesouro, senão não compra petróleo, senão não vive. Então isso está sendo ameaçado pela China, pela Rússia, pelos BRICS, etc. E se os Estados Unidos perdem isso, eles perdem a hegemonia global. E eu acho que o Bitcoin virou
tem um papel central agora a importância de manter a hegemonia do dólar. E aí tem gente que acha que isso é ruim, porque na verdade o dólar deveria morrer e deveria ter um padrão Bitcoin. No futuro, Bitcoin deveria ser o dinheiro. Mas eu acredito que mesmo que a gente tenha a hegemonia do dólar e o dólar lastreado por Bitcoin, se você tem Bitcoin em autocustódia, a vida será próspera para você. A maioria da população global vai continuar sendo abusada pelos Estados Unidos e importando a inflação americana, mas isso não afeta os bitcoinheiros. O que você acha sobre tudo isso aí? Eu tô mais nessa segunda linha que você falou, de que o dólar não vai morrer. Ele, na verdade, os Estados Unidos vai usar o Bitcoin como uma ferramenta para tentar fortalecer o dólar, né, diminuindo parte de suas dívidas, e os dois vão, na verdade, vão viver ali simultaneamente, se o dólar continuaria sendo, para a maioria das pessoas, a reserva de valor global, só que com o laço no Bitcoin, com o Bitcoin fortalecendo e dando uma escassez ali para ele, né? Então acho que vai ser mais por essa linha, porque até os movimentos que o Trump vem fazendo, né? O foco inicial está sendo falado de stablecoins, que tem grande parte da dívida americana, né? É uma das a empresa que está ali entre os 20 que mais tem dívida americana, né? Então é extremamente relevante hoje para os Estados Unidos. E eu acho que ele vai nessa linha, né? De manter o dólar e usar o Bitcoin para fortalecê-lo. Certamente, eu O também que para a acho que gente é vai nessa excelente linha. também, Porque porque ele já percebeu que a China, a Rússia e os outros países estão de saco cheio de ficar comprando treasuries. Não querem mais fazer isso, estão trocando tudo por ouro, etc. Estão ameaçando essa hegemonia do dólar. E ele percebeu que se tem uma Tether, um gigante global, oferecendo dólares sem burocracia para 90% da população global, e esses caras são a demanda que ele precisa ter por treasuries, está resolvido o problema e foda-se os outros países. perfeito. Acho que ele vai muito nessa linha, assim. Eu não sei se está tendo uma espécie de manipulação, um sistema, uma supressão do preço, um movimento coordenado aí para segurar o Bitcoin enquanto eles compram e acumulam na surdina. Se eu fosse o governo americano, eu não ia ficar falando sobre Strategic Bitcoin Reserve antes de ter os Bitcoins na Strategic Bitcoin Reserve. Eu não ia Sim. falar, vou aprovar o SBR e depois vou comprar 1 milhão de Bitcoins. Não, eu já ia ter pelo menos encarteirado uns 800 mil. E aí eu anunciava e é isso. Mas você caiu de novo? Não? Deu uma travada aí. Tá aí. Tinha dado uma travada. Mas independente do que for acontecer, no curto prazo a gente não sabe o que vai acontecer. Pode cair mais, pode continuar 80 mil por um ano. Eu acho que a mensagem principal é que no médio a longo prazo a direção é uma só, é para cima, porque a demanda continua aí, a oferta a gente sabe só vai diminuir. Então as pessoas só precisam saber não fazer cagada e virar comida de baleia, né? Exatamente, exatamente. Não se desesperar, né? Sobreviver nesse cenário turbulento. O Bitcoin, hoje, assim, se você vê o histórico do Bitcoin, a volatilidade dele já é muito, muito inferior ao que era no passado. Até essa recente queda, a volatilidade anualizada dele estava bem próxima de uma Nvidia, até de uma Tesla. Então a gente está até a questão da volatilidade está caminhando para virar como se fosse similar a uma ação de tecnologia, né? Ainda um pouco mais volátil, mas está caminhando para isso. E isso vai atrair cada vez mais investidores, principalmente o mercado institucional e o varejo ali, pessoas mais velhas e tudo mais. Então acho que é meio por aí mesmo. A gente não estudando Bitcoin, entendendo Bitcoin, você entende que ele é uma ferramenta de liberdade, de solução para diversos problemas do mundo, e principalmente para você se proteger do poder de compra, da perda do poder de compra, né, da corroção do seu dinheiro. E eu não vejo nenhuma outra alternativa melhor do que essa. Então, vou estar ali comprado em Bitcoin e sempre estudando, aprimorando e tentando me aumentar e diminuir posição mediante aos movimentos que ele vai fazendo, mas claro, sempre posicionado, né? Inclusive tem até um estudo que mostra que se você tirar os 10 dias mais rentáveis do Bitcoin de cada ano, a rentabilidade vai para negativo, né? Então você estar exposto em Bitcoin é muito importante. Você ir comprando, talvez aos poucos, para sobreviver e aguentar a volatilidade, mas ao mesmo tempo estar posicionado. Porque se você perde ali, igual no ano passado ali, ele teve 2 semanas de explosão, né? A gente ficou esperando o ano inteiro e teve aquelas 2 semanas ali de
de alta colossal e agora de novo de lado, agora teve a correção. E é mais ou menos assim que funciona o comportamento de preço do Bitcoin. O Bitcoin anda de lado ou cai 99% do tempo e tem dias de glória que se você não tá lá dentro, você já era. Espere um ciclo inteiro e nunca recupere a quantidade de Bitcoin que você poderia ter. Você acha que a MicroStrategy, que o Saylor vai conseguir continuar acumulando BTC nesse ritmo? Você acha que ele chega a 1 milhão de Bitcoins quando? Estamos em 500 mil agora, 499 mil. Cara, eu acho que ele consegue chegar nesse volume. Vai ser um chute, tá? Até metade do ano que vem. É bastante coisa, eu sei. Mas eu acho que até metade de 2026 ele pode chegar nesse volume, que é o plano, né, dele. E não até metade do ano que vem, ele deu ali 3 anos para fazer essas compras, mas você vê que as compras estão muito mais agressivas do que ele mesmo tinha falado anteriormente. Sim, então, eu acho que de 2 bi em 2 bi e ele já meio que esgotou 17 bilhões dos 21 bilhões de equity, né, de emissão de ações. Então tem 4 aí que ele pode fazer ATM, emitir ações para comprar Bitcoin. Mas ele agora está focado, que nem ele falou no último resultado da companhia, no último divulgação de resultados, que o foco do primeiro trimestre seria mais a parte do lado da dívida, emitir convertible bonds. E aí ele emitiu essa primeira de 2 bi. E o que você acha que vem pela frente? Você acha que ele vai fazer mais alguns toda semana? Você acha que segunda-feira, agora de carnaval, vai ter um anúncio de mais um convertible bond ou não? Ele tem mantido essa pegada, né, de fazer praticamente todas as semanas aí, desde o início do ano. Mas o que você viu aí que você acha que ele vai manter nessa linha de toda semana comprando um tanto? Eu acho que sim, ainda mais com esses preços, faz todo sentido que ele o tanto de Bitcoin disponível em OTC também já reduziu bastante, né? Alguns meses atrás estava na casa dos 440 mil Bitcoins e agora só tem 140 mil. Até muita gente pergunta, né, por que o preço não se mexe com tanta demanda, com tanto institucional entrando. Um pouco tem relação com isso, né? Corrija aí se estiver errado, mas como esses investidores eles não compram direto pelo livro de ofertas, mas uma negociação paralela, o preço com a compra deles não se mexe como se você, pessoa física, vai lá e compra diretamente. O preço na exchange não se mexe, mas eventualmente uma coisa reflete a outra, não vai ficar esse gap, né? Sim. Fecha. Sim. A força compradora tem uma influência sobre o preço de qualquer forma, mesmo indiretamente. A questão é essa demanda toda institucional talvez seja mais... Uma parte disso, tem um estudo lá que eu citei nesse vídeo, do 10x Research, que fala que 44% da demanda institucional de ETFs foi de fato long Bitcoin e os outros 56% é carry trade, é a galera farmando volatilidade. Sim, não sei. Muita especulação, né? Eu acho que a gente está falando um monte de coisa esotérica. A questão é, você precisa só não fazer cagada e não perder seus bitcoins e não virar comida de baleia, para isso não se alavanque. É o mais simples possível, né? É o mais simples possível. É que a gente que tenta complicar muito, mas é o mais simples. É comprar Bitcoin, aprender a fazer autocustódia e viver sua vida. Trabalhar, produzir e sabendo que, muito provavelmente, isso vai valer algumas dezenas de vezes mais do que vale hoje. Daqui 10, 15, 20 anos. Eu acho que esse o pensamento. Assim, às vezes a pessoa, eu não quero estudar tudo isso, eu não quero aprender tudo isso para comprar Bitcoin e tem várias outras formas de se expor. Cara, simplesmente entende o básico, entende que ele é uma ferramenta para te proteger da inflação, que o seu poder de compra está diminuindo com o tempo e isso é muito fácil de você observar, de você comprovar. Basta pegar os dados, basta você olhar para a sua vida no dia a dia. Aprende a fazer autocustódia, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E compra ali o tanto que você puder e vai aportando mensalmente uma parte do seu capital e mandando para sua carteira de autocustódia. Simples assim. É o simples bem feito que não dá errado. É o Jack Mallers da Strike. Ele explica que dinheiro é uma representação virtual de tempo e energia. E que quando você usa um dinheiro que os outros podem imprimir, um dinheiro não escasso, você empobrece com o passar do tempo e você deveria medir a sua riqueza não por unidades monetárias, por dólares, por números na tela, mas sim por
quantidade de barris de petróleo, quantidade de sacas de café, quantidade de cestas básicas que você consegue comprar. Sim. E se você poupa num dinheiro escasso, um dinheiro duro, que é o Bitcoin, que é o melhor dinheiro que existe, você vai cada vez mais gradualmente ter mais ar-condicionado, mais roupas, mais viagens, Foi mal, tá fazendo. Minha irmã mudou agora recentemente aqui de casa, uma então obra aí. tá fazendo algumas coisas aqui. E aí, se você guarda o fruto do seu trabalho em dinheiro que podem imprimir, você vai empobrecer sistematicamente. Isso significa menos viagens, menos folgas para você ficar com a sua família, menos apartamentos confortáveis, menos colchão confortável para dormir, travesseiro ruim e por aí vai. Menos café quando você vai no supermercado. É a realidade do brasileiro médio que só tem que parar de comprar as coisas caras porque está ficando caro, segundo o nosso presidente. Segundo o filósofo Lula. E, cara, palavras finais aí, Cara, mais alguma coisa que a gente não citou? não, é isso mesmo. Eu acho que o Bitcoin mudou a minha perspectiva de vida, né? Mudou a minha mentalidade, mudou a forma como eu enxergo as coisas, minha preferência temporal. É claro que é um processo diário, né? Não é, pô, entendi Bitcoin e tudo mudou. Você tem uma visão diferente sobre as coisas, mas você vai ali no dia a dia se aprimorando, no dia a dia saindo daquela visão fiduciária que às vezes, mesmo você entendendo Bitcoin e estando comprado, você ainda se pega fazendo, medindo seu patrimônio em reais. Você, cara, não é isso, véio. É quantos Bitcoins eu estou acumulando, o que eu estou vendo para o futuro. Então é um esforço diário para você sair da visão fiduciária, da visão de um escravo, realmente, e mudar para uma visão que você é livre, você é dono do seu próprio dinheiro, né? E sabendo que a probabilidade, ainda mais falando hoje, em 2025, né? A probabilidade, acho que, pô, 2017, 2012, 2013, se fazer isso, tinha um risco muito maior, né? Hoje a gente já está falando de Estado-nação discutindo sobre esse assunto, a gente está vendo o presidente dos Estados Unidos falando sobre isso. Então, acho que é muito mais palpável, muito mais tranquilo, né? Até o momento que eu cheguei no Bitcoin foi muito bom por isso, porque se eu tivesse chegado antes, eu não teria a cabeça e o discernimento para fazer. Muita gente às vezes, pô, por que eu não descobri o Bitcoin antes? Mas a pessoa, hoje mesmo, ela não entende ainda o que é o Bitcoin, né? Então, não adiantaria, ela teria perdido dinheiro. Mesmo com o melhor ativo do mundo, você vai perder dinheiro se você não tiver o conhecimento necessário e a mentalidade para conseguir Muita gente aproveitar essa acha que se oportunidade. tivesse comprado Bitcoin em 2011, hoje estaria aposentado. Não, na verdade você Não teria estaria. vendido em 2013, comprado um Porsche e acabou. E hoje estaria frustrado porque estaria valendo muito mais. Provavelmente era isso, né, que a pessoa teria feito. Ou até pior, né? Isso ainda estaria bom. Se ela tivesse convertido em algum Porsche, estaria até ok. Mas provavelmente seria pior. Mas é isso. Estudar Bitcoin é você mudar ali a sua perspectiva de vida, você mudar a sua preferência temporal. Então você acaba tendo uma vida melhor em todos os sentidos, né? Acho que tudo melhora quando você entende como o sistema funciona. Às vezes causa um início de uma depressão, mas ao mesmo tempo você tem uma solução ao lado. Sim. E fala pra galera que não te conhecia, que não sabe das suas redes, onde te seguir aí. Deixa seu Instagram, Então, Twitter. assim, rede minha é muito pequena ainda. Eu compartilho ali os meus pensamentos. Não tentei crescer ainda, não fiz nenhuma campanha. Criei recentemente, no final do ano passado, o Vencedores por Opção, que hoje basicamente é um grupo onde eu passo informações, falo sobre Bitcoin para uma turma de pessoas, e também junto a isso veio um curso que pega desde o básico da ascensão do dinheiro até o surgimento do Bitcoin, explica todos os fundamentos e tudo mais. E aí para me encontrar é ali no @MatheusMantovanes, o meu nome mesmo, mas com S no final, que aí você vai acompanhar ali meus treinos de tênis e também meus pensamentos ali sobre o comportamento de preço do Bitcoin e principalmente sobre o que eu vejo do Bitcoin, o que eu vi alguém falando e achei interessante e posto ali também. Show de bola. Combinado. Show, Bernardo. Valeu, cara. Muito obrigado aí pelo Obrigado convite, pela cara. Um presença. abraço. Desculpa aí os contratempos. Imagina.